primeiro eu queria que você se apresentasse, né? E contasse para mim como foi que você me conheceu. Bem, eu me chamo Luciana Vicente. Eu conheci Sheilinha através de uma amiga em comum, porque a minha primeira formação, acho que você não lembra disso, é em fisioterapia. E essa amiga em comum, Clena, você Lena, lembra dela, lógico, sim, ela estava migrando nesse período para a parte de auditoria em fisioterapia, né? Porque a sim. gente vê muita auditoria em enfermagem e auditoria médica, e fisioterapia, às vezes, é bem escasso, mas também necessário. Então, ela lhe procurou, né? Ela lhe encontrou no Instagram, e você foi super mega power prestativa com ela, deu todas as informações. Aí ela virou para mim, ó, amiga, você está nessa dúvida, você vai fazer outra pós, qual pós você vai fazer? Converse com Sheila, ela é uma pessoa super acessível e com certeza ela vai tirar suas dúvidas. Então foi desse jeito que eu lhe conheci. Pronto. E aí, chegando lá no Instagram, você já tinha, assim, definido para você sobre a área de auditoria, você disse que estava com uma dúvida aí na pós, né? Na realidade, Sheila, aí a gente já entra assim meio no meu histórico profissional. Profissional. Vamos lá. Eu fui para fisioterapia, né, uma paixão, um amor. Só que depois que eu me formei, eu senti ainda uma lacuna na minha vida. E aí, depois de 4 anos de formada, eu fui fazer enfermagem. Voltei de novo para a faculdade e fui fazer enfermagem. Sim, Quando eu me formei, eu fui para Recife, que meu marido tinha passado no concurso lá. Lá, lembro. eu atuei como enfermeira assistencial. E desde então, eu não sabia desse campo da enfermagem. A gente via aquelas enfermeiras, até como você brinca e outras enfermeiras auditoras brincam, aquelas enfermeiras que vinham lindas, maravilhosas, entravam no setor, entravam no quarto, falava com uma, saía, não dava plantão. Eu via, mas eu não entendia direito o que era isso, né? Então, para mim, ser enfermeira até então era enfermagem assistencial, né? Sim, Só que isso também me gerava uma grande angústia, porque a gente toma conta, a gente é responsável por todos aqueles pacientes. Então, eu vivia nesse looping de aflição, porque eu quero ser enfermeira, mas a enfermagem assistencial me deixava muito angustiada dessa responsabilidade. E assim, hoje eu vejo que tem um campo e um setor para cada área e para cada profissional. Eu tinha sim, colegas que amavam isso, que sim. se realizavam em receber um plantão, e aquele plantão tipo que você sai com os cabelos em pés porque tinha um bocado de coisa para ser resolvido, o paciente parou e corre. E eu não, Eu eu sei. nunca gostei. Mas eu só tinha sido apresentada a enfermagem desse jeito. Uhum. Então, quando eu voltei para Salvador, né, que tem uns 3 anos mais ou menos que eu voltei, eu procurei, né, vaga também, lógico. O que que eu fazia? Enfermagem, a parte da enfermagem assistencial. Então, eu procurei, coloquei currículo e não estava sendo chamada, ou as entrevistas que eu tinha sido chamada para fazer, eu não estava conseguindo a aprovação. E Sim. eu vi que precisava fazer uma especialização. Uhum. Foi quando essas conversas, né, com essa minha amiga em comum, e ela falou, Luciana, eu acho que você tem um perfil muito direcionado para a parte administrativa. E você não, digamos, você não vai deixar de ser enfermeira, né? Sim. Você vai agregar conhecimento a você fazendo outra especialização. E aí eu fiquei em dúvida se o tempo que eu atuei, né, na assistência era suficiente e qual especialização eu deveria fazer. Se aqui em Salvador o campo exigia essa especialização, foi quando você entrou Entendi. comigo, né? Eu falei com você e você disse, Luciana, eu aconselho realmente você fazer uma especialização, é necessário. E estou aqui à disposição. Estou aqui à disposição. Aí eu comecei a lhe seguir no Instagram e ver muito conteúdo, né? Sim. Do processo, do que era auditoria. E aí eu comecei, gente, olha, eu acho isso interessante. Eu gosto disso. E fiquei um pouco mais tranquila de ver que eu teria como ser enfermeira sem ser na parte assistencial. Sim. Quanto tempo você levou nessa assistência que você fez? Eu fiquei 2 anos. Ah, sim. Fiquei em um hospital que eu acho que foi meio traumático por causa disso. Era um Sim. hospital que faltava tudo. Desde EPI para gente, até fralda para paciente, medicamento de hipertensão que daria no posto de saúde, não tinha no hospital. Então, assim, você vê um paciente sem ter o mínimo de assistência, e você sabe que você fez um juramento quando você se formou.
né? Então, assim, aquilo realmente foi um peso muito grande para mim. Eu No sei. segundo hospital, já foi mais tranquilo, Uhum. porque já era um hospital que tinha, por ao contrário, tinha tudo, todos os tipos de curativos especiais, de tecnologia, tudo que era necessário para o paciente, tinha, né? Sim, sim. Mas eu continuei nessa angústia, né? Porque Nessa. a Isso. remuneração, você sabe que, né, todos os meus colegas enfermeiros sabem disso, a remuneração é baixa. Para você conseguir se manter, você teria que trabalhar em dois. Eu não tive necessidade de trabalhar em dois, mas muitos profissionais precisam trabalhar em dois para poder se manter. E sem contar com aquele medo que a gente sempre fica, né? Será que hoje eu vou dobrar? Esse é fatal, né? Na verdade, quando. Eu ia te contar duas coisas. Quando na verdade, entrei na auditoria sendo estagiária, e aí eu senti a necessidade da assistência. E aí eu tinha nos meus planos, eu não sei, eu era muito nova, tá? Quando eu terminei, eu tinha 20 anos, mas algum anjo me soprava ao ouvido e me dava uns caminhos, assim, que nem eu mesmo, hoje em dia, assim, quando a gente para pensar, diz, meu Deus, como eu fiz isso? Né? Sim, Sei lá, que clareza foi essa que me chegou que eu fiz isso? E eu tinha na minha mente que eu queria passar para assistência por um ano, por isso que eu te perguntei, quanto tempo você levou sim, na assistência? Então, naquela época eu planejei para mim, eu vou para assistência por um ano, porque essas questões que você sofria na assistência, eu já sofria. Não fazendo assistência, mas visualizando como enfermeira sim. visitando os andares. Aquelas enfermeiras correndo loucas, com várias coisas faltantes, né? Uhum, Então, você prestar assistência sem um mínimo de estrutura, aquilo me angustiava também. E eu dizia, nossa, eu não quero isso para mim, não, meu Deus do céu. Quando eu vi uma enfermeira chorando, que ela tinha planejado ir para casa, mas a colega não chegou para tirar ela, eu digo, meu Deus, ainda o meu trabalho ainda depende da responsabilidade do outro. Eu ficava chocada com aquelas coisas. E eu era muito nova, eu digo, não, isso deve ser porque eu sou nova, né? Então, tipo assim, não era nova na idade, não era nova de experiência mesmo, eu tinha vivido sim, muito pouco. E aí eu digo, não, deve ser que eu não vi nada ainda, né? Então, pode ser que tenha outras coisas diferentes, mas isso também me angustiou por muito tempo. E aí, por isso que eu te perguntei, quanto tempo você fez? Então, assim, você tem experiência, né, de assistência para que você se coloque na auditoria, vamos dizer assim, né? Mas aí eu sei que veio outras prioridades na sua vida, né? E isso é super comum, eu acho que a gente se direcionar para as prioridades. Quando a gente satisfaz aquela prioridade, então a gente baixa um pouco o nosso nível de ansiedade em relação àquilo, e aí a gente se dedica a outras coisas, né? Tá, então você sim. me contou sobre como foi sua vida profissional, no plantão e tal, e aí, mas você nunca atuou na área de auditoria, o que você via de auditoria era aquele pessoal fazendo as visitas onde você trabalhava, né? Sim. E até então, eu não entendia, e é impressionante quando a gente vai para estudar sobre a auditoria, como abre o horizonte, a cabeça da gente, porque quando eu estava na assistência, eu não tinha tempo de evoluir. Então era aquela coisa, copiou, colou, né? Aquele pensamento, paciente, assim, mantendo dados Sim, vitais, aquela pronto, coisa vai. bem... Porque você tinha que evoluir o paciente tem que ser evoluído uma vez ao dia, no mínimo, né? 24 horas. E curativo, né? Por que eu usei tantos ou qual material? Porque estava. Então, assim, eu não tinha o conhecimento da importância disso e nem entendia o que poderia ser feito para melhorar isso e o que Uhum, melhoraria no paciente, né? Então, quando eu fui conhecer a auditoria, meus olhos começaram a abrir para esse processo. E aí eu fiz a especialização, como Sheilinha comentou, né? Disse, não, Luciana, acho viável, acho importante você fazer. E realmente aconteceu, né? Eu engravidei. Achei que ia ser uma gestação tranquila, porque tenho saúde, né? sim, Aparentemente. E não, foi uma gestação de risco. E aí eu precisei me afastar um sim. pouco, né? E aí, depois que eu terminei essa especialização, o que eu acho que todos os colegas vão sentir também, a gente sente falta da prática, Isso é muito né? real, isso é muito real. E, e não é só na auditoria. Eu entendo isso como outras especializações, porque eu fiz em fisioterapia, né? Quando eu me formei, eu também fiz uma especialização, e você sente falta da prática, né? Então, assim, aí eu colei em quem? Em Sheila.
Porque nesse processo eu conheci um curso, né, que você tinha presencial. Sim. Só que aí aconteceram essas coisas, né? Engravidei, gestação de risco, tive que me afastar, ficar de repouso. Aí Sim. concluí a especialização, veio essa pandemia, que eu acho que está sendo um fator que tem dificultado em alguns aspectos a gente conseguir realizar algumas coisas, em outros Sim. tem facilitado, porque agora a disponibilidade de cursos à distância É muito estão maior, aumentando. né? E aí, no meu caso, isso é muito bom. Sim. Eu posso fazer no horário que eu tenho, né? Sim. E aí, assim, tô nesse processo. Tá, Quando... termine. Pode Não, terminar. pode Eu ia te perguntar. perguntar exatamente como foi aí essa experiência sua com o curso, né? Você fala muito da questão assim, você trilhou um caminho em que você fez após, porque na verdade quando eu falei contigo, né, eu acho sim, Lu, que você deve fazer após, era um comentário exatamente assim, conheça essa área, né, veja se realmente, porque como você vinha de uma situação de tipo, tô frustrada com isso que eu tô fazendo e não quero, então, naquele momento, né, eu não estava com cursos online, então, a forma que eu acreditei que poderia dar uma luz a você era exatamente você conhecendo essa área através da pós. E aí, o que é que esse curso, né, traz para você, assim, não só na carreira profissional, né, porque você diz assim, poxa, o que foi legal para mim é que eu podia fazer no meu momento, né, então, o que é que esse curso trouxe, assim, de você, para você, né? Na realidade, o curso, ele me fez conhecer o que realmente é a auditoria. O nome dele é esse mesmo, né? Auditoria na prática. Sim. E preencher essa lacuna que a gente fica quando a gente termina a especialização. O que é a prática? Uhum. Como é que, se eu pegar hoje, né, uma conta para ser realizada, o que eu vou fazer? E Uhum. ele realmente traz, e não traz só isso não, porque Sheila é uma pessoa de um coração enorme. Ela vendeu um curso, eu acho que ela deu 3 vezes mais do curso, porque Obrigada. eu até brincava com ela, que eu terminava as aulas, daqui a pouco tinha mais 2, 3 lá na plataforma para a gente ver, porque ela não estava satisfeita ainda com o que ela tinha oferecido, ou É seja, ela já verdade. tinha cumprido o que ela tinha dito que ia dar para a gente, né, no curso, Uhum. e ela sempre agregando conhecimento. Eu brincava, minha cara, tô amando esse curso, porque cada dia que eu abro aqui tem uma coisa nova para eu fazer, né? Um desafio, um conhecimento novo. É Então, verdade. o curso, ele trouxe isso para mim. Ele agregou conhecimento da prática e permitiu eu me sentir mais segura para eu começar a colocar meu currículo, porque ainda tem esse outro lado, né? A Sim. gente sabe que o campo, eu não digo só em auditoria, na área de saúde, em geral, é um campo muito difícil, que a Uhum. gente tem que estar todo dia se qualificando, se atualizando, se mostrando que estamos aí, né, atualizados, correndo atrás. É E verdade. até então eu não me sentia segura de colocar meu currículo, Sim. porque se alguém me chamasse, o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu fiz a especialização, eu tenho a teoria dentro de mim, mas eu ainda não sei como é que eu vou pegar e fazer, né? Estou disposta a aprender. Qualquer lugar que eu entrar, eu estou disposta a aprender. Estamos aí para isso, correr atrás. Mas eu não me sentia ainda segura. E quando eu fiz o curso, eu disse, opa, agora eu já posso colocar. E Sim. foi o que eu coloquei no meu resumo, né? Que hoje o currículo não é meramente escrito só seus dados, você tem que falar um pouquinho de você. É E eu verdade. coloquei isso, que eu, né, não tenho experiência, mas eu estou fazendo cursos práticos que me trazem essa vivência da auditoria. Sim. E eu lembro que eu li seu currículo e ficou maravilhoso, né? Eu lembro que eu comentei contigo na época. Você me passou, Sheila, você pode dar uma lida para mim? Confesso que não é a minha área de excelência, né? Ver currículos, mas o seu ficou tão, tão bom assim. Eu me coloquei, na verdade, como algum ano lá na vida eu já estive como uma pessoa, uma enfermeira que chamava outras enfermeiras para estar naquele setor, né? E aí, quando eu vi seu currículo, eu disse para você, né? E eu pensei, essa enfermeira eu chamaria para trabalhar comigo. Primeiro, por ser disposta, né? Eu acho que a gente até comenta muito, né? No currículo a gente tem que colocar aquilo que o setor te convida. O que é que o setor te convida? Nossa, eu estou disposta a aprender nesse setor de auditoria, né?
eu me sinto preparada para buscar além de, né? Eu tenho a experiência X, que no seu caso seria da assistência, eu tenho pós-graduação, então a gente percebe que é uma pessoa que se preparou nesse caminho, né? A experiência de fato na assistência ela não tem, mas você tem todo um preparatório para que a experiência na assistência ali seja possível, né? Porque quando a gente apenas quer, né, a gente fica nessa, mas eu quero ter experiência na assistência, e a gente não se movimenta, a gente não faz um caminho. Não tem, o recrutador não é presenteador, né, selecionador de vagas, ele não te dá presente. Ele te avalia exatamente como você está naquele momento e se você encaixa naquela situação da vaga daquele momento, né? E eu acho que você está realmente, eu como selecionadora, eu como coordenadora de uma auditoria, eu te chamaria para estar lá, não tenha dúvida. Estamos aí nesse processo, seguindo muitas dicas que você dá, inclusive de outros profissionais que não são só da área de enfermagem, auditoria, que orientam esse processo, né, de formação de currículo, inclusive de cursos ou palavras-chave que devem ser colocadas no seu currículo, porque é isso que é importante, mostra o seu interesse, né, pela empresa, enfim, pela área que você quer atuar. Então, assim, Shelinha não é só a enfermeira auditora, né, ela também dá outras dicas. Na verdade, a gente está vivendo um momento bem crucial aqui, principalmente em Salvador, né? A auditoria aqui se transformou em quase um monopólio, né? Infelizmente, porque aí a gente tira do profissional a possibilidade de passear por diversas áreas, né? Mas a gente tem uma possibilidade, assim, no interior da Bahia, ele tem uma necessidade grande. Então, claro, né, que depende de cada um. Eu tenho essa possibilidade, ou eu não tenho essa possibilidade, não é uma possibilidade real para mim no momento. Mas, infelizmente, na nossa cidade, ontem mesmo uma amiga me contatou e disse, ai, amiga, eu fui dispensada do meu trabalho e tal, se você souber de alguma coisa, mas infelizmente a gente está vivendo esse momento de monopólio aqui em Salvador. A gente tem quase que uma única empresa fazendo auditoria de quase todos os convênios de Salvador. Então, tem tido essa problemática, né? Mas você tem visto essas vagas, tem avaliado essas vagas? Como é que tem sido para você? Hoje em dia também você precisa ter o LinkedIn. Sim. Né, que é outra ferramenta que muitas empresas estão usando. Então, eu abri meu perfil no LinkedIn, ainda não sou expert no uso do LinkedIn, mas eu olho com frequência no LinkedIn, né? A gente bota o alarmezinho para aparecer. Sim. E a gente também eu acompanho também em algumas outras, pelo Instagram, né? Outras empresas que também aparecem vagas. Sim. E Sheila também faz esse serviço. Ela coloca no grupo da gente algumas vagas quando ela acha, em qualquer lugar. É verdade. Ela também coloca. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, Sheila é multi. Um coração maravilhoso. Obrigada. E aí eu estou colocando, eu tenho enviado meu currículo. Uhum. Ainda, olha o poder da palavra, ainda não fui chamada para entrevista. Sim. Mas eu entendo que esse é o processo normal, né? Pela situação que a gente está vivendo, Brasil. Sim. A situação econômica tá desse jeito, tá difícil, não é só para uma profissão, mas para todas. É verdade. Mas a gente não pode ficar parado, né? Então, aí, enquanto eu não sou chamada, eu pesquiso um curso, outro para estar fazendo. Tem opções gratuitas na internet. Verdade. Que você pode fazer à distância. Então, tenho feito, né, para melhorar o que eu puder no meu currículo. Tenho colocado como meta, para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim é uma vitória eu fazer um desses cursos por mês. Cursos de cargas horárias menores e cursos gratuitos, né? Porque a gente tem que entender que eu também não estou trabalhando, então não tenho esse investimento todo financeiro. É verdade. Né? Mas temos cursos gratuitos. Então eu tenho feito esses cursos e coloco como meta eu fazer um por mês, para estar agregando e melhorando o meu currículo e me sentindo ativa, porque eu acho que isso também é importante. É verdade. O profissional, não só de auditoria, mas eu acho que de todas as áreas, ele tem que estar se preocupando em se qualificar, em se atualizar. É verdade. Então, eu não estou trabalhando, mas eu estou fazendo isso por mim, investindo em mim. É verdade. Isso é importantíssimo, até para que a gente mantenha a nossa mente, né?
trabalhando e buscando, a área de saúde ela é muito dinâmica, né? Eu costumo dizer isso muito, muito. Então, a gente precisa estar nessa coisa de estar buscando, lendo, né, vendo o que é que está acontecendo no atual, né? Como eu disse, a gente está, talvez em Salvador, esse momento seja mais desafiador ainda, porque a gente está vivendo essa coisa, né, de... a gente antes tinha muitas empresas fazendo, cada um convênio, então tinha muitas empresas, você podia passear em várias delas. Hoje em dia a gente não tem, infelizmente, a gente não tem. Inclusive, quando você falou do LinkedIn, eu ia falar isso. Uma colega minha foi contratada para a empresa onde eu trabalhava, na Amil, que veio pelo LinkedIn. Ela foi contratada, ela era daqui de Salvador, e contrataram ela de São Paulo, buscando no LinkedIn. Ela foi encontrada no LinkedIn. Isso é realmente um fato, né? Não é aquela coisa de, vou preencher esse negócio todo desse LinkedIn, ninguém me chama. Mas não, acontece. De fato, isso acontece. Agora, para a gente finalizar, e eu liberar seu tempo aí, eu queria que você me dissesse o que fez você dar o start e dizer assim, poxa, eu quero esse curso. Eu lembro que a gente fez um contato ainda na época do meu curso presencial, e aí você fez essa coisa, né, que você falou que você passou por esse momento seu pessoal, importantíssimo, né, porque é um divisor de águas, e aí eu queria saber, o que é que fez esse start seu? Eu quero esse curso, eu quero adquirir esse curso, eu quero fazer esse curso agora. Sheila, eu já lhe acompanhava, né? Desde 2019 foi quando a gente teve a primeira conversa, e eu já lhe acompanhava no Instagram. E foi o que eu disse, você disponibiliza gratuitamente muito conteúdo importante para a auditoria. E eu estava ansiosa por vir esse curso, eu lhe acompanhava esperando por esse curso. Né? Inclusive, eu acho que eu tinha falado com você 1 mês ou 2 meses antes, e você ainda não tinha terminado esse curso. Aí você tinha me oferecido, olha, Luciana, eu estou aí com os projetos, mas eu já tenho esse e-book, se você tiver interesse. E por algum motivo, eu não comprei naquela época o e-book. E aí, quando você colocou, né, primeiro a semana do enfermeiro auditor, se eu não me engano, foi esse nome isso que você colocou. E aí eu acompanhei ele todo, e aí no final você disse, gente, tem uma surpresa. Eu, eita, é agora. Então, assim, eu estava esperando esse curso prático, né? Eu já tinha tido uma experiência muito boa com a forma como você atende e a seriedade, a segurança que você fala sobre o assunto, e que é algo, assim, recorrente, né? Você falou por telefone, eu via você no seu Instagram trazendo esse conteúdo, então, assim, eu não tinha dúvida que o conteúdo desse curso seria muito bom. Eu já estava disposta a fazer presencial, mas aí veio a pandemia e também antes disso eu engravidei, e aí não conseguimos fazer. Mas eu já tinha colocado para mim, quando eu decidi fazer a especialização em auditoria, que eu ia fazer o seu curso. Então eu estava esperando, só ele vir. Eu queria conhecimento. Na realidade era isso, conhecimento prático. Entendi. Lu, eu queria te agradecer muito, primeiro por disponibilizar esse tempo, né, que o nosso tempo é tão valioso, cada dia mais valioso, né, a gente, com tantos afazeres da vida, eu dou muito valor a isso. Eu sei da minha vida corrida, né, e quando a gente encaixa uma coisa, assim, no nosso meio do caminho, é porque a gente valoriza muito, e eu queria te agradecer por isso, queria te agradecer por estar presente, né, por sempre estar trazendo esse feedback. Eu lembro que você me mandou algumas mensagens no meio desse caminho. Nossa, mas o curso já vai acabar. Ai, meu Deus, tem certeza? E eu queria te agradecer muito por essa dedicação. Eu espero que a gente se veja por aí na auditoria, trabalhemos juntas, quem sabe. Uma honra. Para mim também, não tenha dúvida. E queria te agradecer muito, viu? Foi muito bom compartilhar esses momentos com você, tanto do curso, quanto aqui agora. Sheila, eu que agradeço. E digo que você continue sendo essa pessoa iluminada, de coração tão, tão grande. Viu? Obrigada, eu também agradeço. Obrigada. Até a próxima.